Vamos dar-te apenas aqui alguns minutos, que eu sei que hoje temos bastante pessoas inscritas, um número grande de inscrições, mais uma vez, mas parece que estamos aqui a demorar em ter a chegada das pessoas confirmadas. Portanto, hoje, se não me levam a mal, eu vou perder aqui mais 1 ou 2 minutos iniciais antes de passar, então, a palavra ao Tiago Forjás, que já está aqui connosco hoje. Na prática, estamos hoje, dia 29 de abril, praticamente a comemorar mais um fecho de mês. É o segundo neste confinamento, para muitos talvez seja a 7ª semana isolados. Esperamos que sejam 7 semanas em segurança e livre de contágio. Durante este tempo, a verdade é que se quebraram rotinas e houve mudanças. Surgiram desafios e dúvidas. Aos desafios devemos responder com ideias novas. Umas podem falhar, mas haverá sempre umas que vão vingar. É isso que chamamos criatividade, ou saber aproveitar as oportunidades que qualquer situação, por mais adversa que seja, nos traz. A geração de ideias tem de estar na gênese de qualquer empreendedor. E correr riscos faz parte da vida de todos. Somos um povo de descobridores, lançamos-nos ao desconhecido, mas demos novos mundos ao mundo. E seremos capazes de sair desta pandemia mais forte do que entramos. Mais tecnológicos, mais resistentes, com mais conhecimento, mais capazes, mais qualificados. Do menos, fizemos mais. Às dúvidas, o que podemos fazer? Dar resposta. Ser objetivo e positivo. Não vale a pena embarcar em ilusões e medos. Isso são forças negativas que só nos levam ao abismo. E nós queremos ver o céu azul, ainda que pontuado por nuvens brancas. Devemos ser realistas, mas fundamentados. Às dúvidas, só podemos responder com determinação e clareza. Que melhor norte podemos dar ao nosso negócio se não um rumo certo? Depois de termos percorrido temas tão variados nos anteriores UCI Live Talks, hoje vamos focar-nos nas pessoas e na forma como podemos encarar esta pandemia. Temos uma sessão muito diferente das anteriores, porque temos connosco uma pessoa especial, conhecedora do vosso negócio, com um valioso background e uma habilidade nata para gerir pessoas e talento. Falo-vos do Tiago Forjás, que vos vai ajudar a interpretar este cenário atual e como podem reinventar ou adaptar-se para poderem sair ainda mais fortes desta pandemia. O Tiago já está connosco. Vamos pô-lo aqui em vídeo. O Tiago já está aqui. Bom dia, Tiago. Estamos agora já com o som? Exato, estamos. Viva, bom dia, Pedro. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu passava então a palavra, Tiago, se quiseres usar já a tua apresentação. Ok, perfeito. Vou tentar partilhar convosco aqui um suporte visual que espero que já esteja aqui. Pronto, acho que já estamos em condições. Volto a agradecer a presença de todos, sobretudo à UCI por me terem convidado, é sempre um gosto estar convosco. Vocês fazem parte de uma maravilhosa descoberta que eu fiz ao setor do imobiliário e não só, e por isso as minhas primeiras palavras são sempre para vos agradecer, que é mesmo um luxo. O desafio que me lançaram foi como reinventarmos neste novo contexto. E a minha apresentação hoje, no fundo, vai falar um bocadinho sobre como é que nós nos podemos pôr no centro desta questão. Gostava de partilhar convosco alguns exemplos daquilo que vejo a acontecer como reação das empresas, talvez um pouco para vos estimular, para criar aqui algum otimismo e alguma esperança naquilo que este novo paradigma nos vai trazer, mas sobretudo a minha ideia é ajudar-vos a nível pessoal a reinventarem-se, okay? Essa é a minha proposta. No final vamos ter um espaço para perguntas e questões, talvez o melhor, e por isso eu vou tentar ser muito ágil a passar pelos slides, para então depois chegar àquilo que realmente é interessante e que a mim também me dá um salário emocional espetacular, que é ouvir as vossas questões e tentarmos ter uma conversa. Então aqui vamos. Bom, é engraçado, estava a preparar esta apresentação e estava a pensar que no mês de novembro fiz uma palestra para a Singularity University, onde falava um bocadinho sobre o futuro do trabalho e usei um slide, que era exatamente este, que dizia que o mundo está em transformação, o subtítulo dizia, mas não é preciso ter medo dos robôs. E eu acho que é engraçado porque nós estamos agora no mês de abril
e já percebemos muito claramente que não era dos robôs que nós tínhamos que ter medo, era muito mais nós próprios, da pandemia e obviamente da natureza, não é? E da insustentabilidade da forma como nós vivemos. Curiosamente, os robôs hoje em dia até nos estão a ajudar a esterilizar quartos de hotel e também de hospitais, e portanto é muito engraçado ver que afinal a tecnologia não era o nosso primeiro inimigo, antes pelo contrário, há muitas pessoas que têm este testemunho, não é? De perceberem que finalmente tiveram que mexer em tecnologias, algumas que já existiam, outras que são novas, mas afinal a tecnologia não é assim tão má. Okay? Eu acho engraçado porque até agora nós vivíamos num mundo onde o que importava era o crescimento, não é? Portanto, nós fomos treinados num mundo absolutamente industrial, onde o que importava era o nosso saber, onde nós íamos com a lógica de aprender, íamos para a escola, tirávamos um curso e construíamos a nossa vida com uma expectativa que era linear, era quase como se estivéssemos a pôr legos. Eu tiro o curso, depois caso, depois compro uma casa, depois tenho um carro e depois tenho uma carreira. E basicamente este foi um bocadinho o modus operandi, este foi o modus vivendi que nos foi oferecido e nós fomos esquecendo de alguma forma o milagre, o privilégio que é nós estarmos no centro da nossa vida e a capacidade que nós sempre tivemos de pensar naquilo que realmente importa. Eu acho que este novo contexto vem acordar isso e, portanto, vem pôr em causa a palavra crescimento. Talvez a próxima palavra possa vir a ser sustentabilidade, não sei, já veremos, mas uma coisa é clara, nós estamos numa altura de repensar tudo e temos que repensar a começar por nós próprios. O grande desafio disto é que quando nós falamos em reinvenção ou em transformação, isto implica uma mudança ao nível pessoal. E nós todos gostamos de dizer que somos muito afeitos à mudança, que somos muito empreendedores e muito inovadores, mas a verdade é que todos nós, enquanto seres humanos, temos um enorme problema com este conceito da mudança. Não é? Esta ideia de que a mudança é fácil é um mito. Todos nós temos imensa dificuldade quando encontramos uma mudança. Isto está estudado, chama-se a Kubler-Ross Grief Cycle, portanto esta é a curva do luto. Todos nós já perdemos uma namorada ou um namorado, todos nós já perdemos um ente querido e portanto sabemos que quando estamos perante essa grande mudança é-nos muito mais fácil perceber o que é que vamos perder do que aquilo que eventualmente há de vir de bom desta mudança, ok? Portanto, as reações humanas são muito típicas, primeiro entramos em choque, depois passamos por uma fase de negação, por vezes até entramos na culpa e começamos a culpabilizar os outros, ou até sentimos alguma raiva, alguma revolta, e só a partir do momento em que começamos a olhar mais para o futuro do que olhar para o passado, quando olhamos mais para nós e quando aceitamos a nossa incerteza, a nossa vulnerabilidade e aceitamos que este é um novo jogo e que na realidade as mudanças tendencialmente são justas, ou seja, passado um tempo, em retrospectiva, nós somos sempre capazes de contemplar o que é que esta grande vertigem nos trouxe, seja, mais uma vez, a mudança de uma namorada ou de um namorado, ou a perda de alguma coisa, traz-nos coisas que, apesar de virem disfarçadas, são autênticas ofertas, são bênçãos na nossa vida. E isto é, graças a Deus, uma coisa que é sempre igual. E, portanto, é com isso que nós temos que começar, é pensar que para nós a lógica da mudança não é fácil e nós não estamos todos sincronizados nestes vários momentos desta curva. E, portanto, esta é uma coisa muito pessoal, muito difícil, muito humana e que talvez seja a primeira coisa que nós temos que abraçar, é que nós precisamos de abraçar um mindset novo, uma nova mentalidade. Okay? E é muito engraçado porque dentro deste mundo linear nós estávamos muito treinados a sermos obedientes, a pensarmos que através da formação, ou seja, através de uma determinada forma de ação, nós conseguimos alcançar o sucesso. Ora, transformação é uma palavra um bocadinho diferente. Na transformação, se vocês pensarem etimologicamente, se formação é dar forma à ação, transformação é ir para além da forma na ação. Ou seja, estamos num espaço onde não há uma forma certa de fazer as coisas, onde nós não podemos decalcar de nenhuma cartilha o que é para fazer. Nós estamos numa zona de absoluta descoberta, de absoluta aprendizagem. E é muito engraçado porque nós parece que já nos esquecemos dessa habilidade, dessa capacidade de aprendermos, de errarmos, de tentarmos, de perseverarmos. Portanto, é muito difícil irmos de uma lógica, de um paradigma em que o saber é tudo, para um novo paradigma onde o aprender é tudo. Okay? E isto é razoavelmente inquietante, porquê? Porque nós gostamos muito de falar das empresas, até agora vivemos num mundo onde as empresas nos protegiam. De ontem o meu filho mandou um vídeo muito engraçado do autor daquele livro, do Rich Dad, Poor Dad, em que ele dizia que na realidade não nos ensinavam a ser ricos, não nos ensinavam a ganhar dinheiro, ensinavam-nos a arranjar um emprego e que ter um emprego não facilitava muito a vida
às pessoas que realmente queriam acumular património e queriam descobrir como é que funciona o dinheiro. Não é? E isto para dizer o quê? Que na realidade nós aceitámos com muita facilidade que as empresas nos iam proteger. Portanto, eu não me importo de trabalhar como um escravo, porque a empresa depois vai-me proteger. E este é o momento em que nós pomos isto tudo em causa, não é? Quer dizer, com layoffs, com tudo aquilo que está a acontecer, nós temos hoje uma consciência de que as pessoas são autónomas, que as empresas obviamente têm direito a explorar o talento dessas pessoas e explorar no melhor dos sentidos, no sentido quase de descobridores, porque isso gera rendimento e isso é que faz com que as pessoas eventualmente possam contribuir para a continuidade de uma organização, mas eis não quando nós também temos consciência de que dentro de uma organização há várias pessoas e, portanto, para nós abraçarmos uma transformação, para haver um momentum, as pessoas têm que estar alinhadas. E aqui eu partilho convosco uma curva, é a curva da adoção tecnológica, que nos mostra que, na realidade, quando as empresas precisam de mudar, elas mudam por contágio e, tipicamente, elas ficam a meio das grandes transformações. Porquê? Porque há sempre 2,5% das pessoas que são entusiastas, vem a mudança e elas estão danadas para começar a mudar coisas, elas gostam imenso. Há outras que são visionárias, portanto, elas levantam o braço e dizem eu bem que avisei, bora lá e agora é o nosso momento, estamos preparados. E depois há ali um abismo, porque a partir dali entram os pragmáticos, os conservadores e os cépticos em cena. E, portanto, nós para criarmos uma onda, portanto, nós para criarmos momento na transformação de uma organização, nós precisamos de fazer com que se passe aqui o tipping point, ou seja, que mais de metade das pessoas queiram o novo e que esqueçam as formas do passado. Okay? E temos que aceitar que há 16% de pessoas que são céticas, vão sempre ser, e portanto provavelmente não fazem sentido para o nosso futuro, que há sempre conservadores que só fazem o que é preciso porque os pragmáticos estão a mandar, mas a abordagem a esta mudança não pode ser hierárquica. Portanto, as empresas falham redondamente porque acham que isto é uma coisa top-down, porque nós também fomos treinados a pensar que eu faço o que o meu chefe me diz. Portanto, esta lógica da obediência, esta lógica muito infantil de eu quero saber, eu só faço o que me mandam, isto já não funciona. Não é? E portanto nós estamos num novo paradigma em que é preciso ter consciência de que nós vamos todos ter que nos liderar a nós próprios, vamos todos que ser muito mais responsáveis, e quando digo responsáveis estou a falar na etimologia da responsabilidade, não é? Que é, responsabilidade é ter habilidade para dar resposta. Nós temos que ser cada vez mais hábeis a encontrar novas respostas para problemas que nós nunca tínhamos encontrado. E, portanto, aqui o ponto central é que isto não é sobre as empresas, já vos vou partilhar alguns exemplos muito engraçados e que me têm inspirado ao longo dos últimos dias para ver como é que as empresas reagem a um desafio tão grande como o Covid, mas fundamentalmente aqui a ideia é que para nós nos transformarmos, nós não precisamos que o nosso chefe nos mostre o caminho. Okay? Eu conto sempre uma história, quando falamos de transformação, que é a história do bailarico da aldeia. Não é? Quer dizer, eu tenho a sensação que todas as pessoas que aqui estão hoje já foram um bailarico, uma coisa muito típica portuguesa, é encantadora, é espetacular. Não é? E se alguém já chegou cedo, já se apercebeu que quando chegamos antes dos outros, há sempre umas cadeirinhas à volta de um ginásio desportivo, que há sempre duas gaiatas que estão ali muito, muito excitadas para começar a música, há um tipo a ensaiar com o acordeão e a partir de certa altura aquilo já não é propriamente muito fácil de aguentar e, portanto, os rapazes já estão ali nas superbox e ao pé das bifanas e aquilo começa a aquecer de tal maneira que mal o rapaz arranca com o acordeão, as raparigas começam a dançar. E normalmente dançam uma com a outra, não é? E aí é quando os rapazes se abalançam e dizem, espera aí, isto não fica assim, eu vou lá e vou interromper. E portanto há sempre um corajoso que interrompe a dança de duas meninas e portanto ele fica com um par e o colega ou o amigo, inspirado ou invejoso, diz, também não vou ficar a ver navios, vou já lá. E portanto é importante ter consciência que a transformação também é um processo viral, é um processo por contágio. E que o segredo da transformação, não é porque o bailarico às 6 da tarde estão só estas duas meninas a dançar, mas à meia-noite está tudo a dançar. À 1 da manhã já todos estão a dançar sozinhos, não é? Mas este momento, este processo de transformação é preciso ser compreendido. A transformação acontece quando nós encontramos alguém para dançar. E portanto não é preciso que seja o nosso chefe, o exemplo não tem que vir de cima, nós só temos é que encontrar companhia para dançar. Okay? Portanto este novo mundo, o que nos pede não é lutar pelas coisas, mas é dançar uma nova realidade. E aí é fundamental encontrarmos companhia e paridade naquilo que nós queremos fazer. Já agora só para vos mostrar um bocadinho as reações de algumas empresas que eu achei muito divertido. Aprendi isto com a Rita Romão, que há dias fez uma conferência espetacular na Católica e ela foi assinalando como é que as empresas estão a reagir, talvez para vos dar aqui um bocadinho de noção estratégica de reação a isto e para vos inspirarem também a nível pessoal, porque é aí que vamos acabar. Portanto, uma das coisas que achei giro foi que algumas empresas
começaram desde logo a comunicar de uma forma diferente. Portanto, disseram, ok, agora já podes pedir controle à Globo. E brincaram com a situação, mas na realidade estão a resolver um problema que é mútuo, que é o problema de que já não podemos ir à loja e as pessoas não deixam de ter tempo para se divertirem em casa. Outras começaram a reagir de uma forma diferente. Portanto, as primeiras comunicam de forma diferente, portanto, elas abraçaram isto, mas como elas têm produtos que até podem sobreviver no meio desta crise, elas só comunicaram diferente. Outras começaram a reagir de forma diferente, ou seja, começaram a usar competências críticas, know-how, para ajudar a combater o contágio. Não é? Portanto, é o caso da Superboc, que começou a fazer gel e que obviamente achou que fazia sentido juntar-se a uma causa e que obviamente tem benefícios de marca com isso. Outras começaram a agir de maneira diferente, porque pegaram nas competências críticas e começaram a salvar vidas. Portanto, a Ferrari com os seus ventiladores, a Tesla também fez isto, a Ford fez isto, a própria Decathlon, que guardou máscaras de mergulho, 2.500 máscaras de mergulho para entregar à Direção-Geral de Saúde. Mas também houve exemplos muito engraçados de perceber como é que nós podemos reagir a isto. Alguns health clubs o que fizeram foi usar os seus ativos de uma forma nova e olharam para as pessoas como ativos. Há uma empresa nos Estados Unidos chamada Good Sweat que basicamente o que fez foi empoderar os seus personal trainers para eles ensinarem e manterem aulas. Não estou a falar daquilo que acontece aqui. Aqui todos nós já vimos que no Instagram o nosso PT está a dar uma aula espetacular e nós podemos seguir, mas eles usaram ativos como aplicações de data, ou seja, a ligação entre o treino, quanto tempo, etc., para fidelizar o cliente. Não era só utilizar o instrumento de vídeo. E outras ainda foram mais longe. Pegaram no equipamento que tinham dentro dos ginásios e começaram a alugar às pessoas, o que é um sinal de enorme confiança numa comunidade e é uma forma muito inteligente de reagir à crise, numa perspectiva de o que é que são os meus ativos, como é que eu posso utilizá-los de uma maneira a que isto fidelize a minha relação. E ainda houve outras que se associaram, portanto, não tendo negócios digitais, como é o caso da Häagen-Dazs, associaram-se a plataformas que são digitais e criaram umas novas experiências que podiam ajudar o confinamento. É o caso da Secret Sofa, que basicamente o que faz é, agora quando temos watch parties e quando temos a possibilidade de ver em Amazon Prime o mesmo filme em várias salas, podemos encomendar gelado. Portanto, empresas que tinham um negócio de brick and mortar e que se associaram a empresas que já estão digitalizadas. Portanto, há imensos exemplos, no imobiliário também há. Eu também tenho conversado com alguns dos vossos agentes que não só digitalizaram o processo, que começaram a investir em skills de vídeo, começaram a capacitar as pessoas a fazerem vídeos das casas, como é que se vende uma casa, começaram a investir em 3D. E eu acho que a coisa mais bonita é que a maior parte de vós começou a transferir know-how, transferir competências para os próprios clientes. Portanto, a mim não me passa pela cabeça comprar uma casa no futuro visitando mais do que 2 casas. Portanto, eu provavelmente vou visitar online 2 casas, ou 3, ou 10, mas depois visitar realmente e fisicamente, provavelmente só visito 2. Eu acho que isto é uma coisa que vem para ficar, mas sobretudo o que fica é o exemplo. Quem reagiu primeiro, quem é que foi realmente alguém que se preocupou com o cliente. Não é? Isto é tudo muito giro, mas estamos a falar de empresas e, portanto, estamos sempre com aquela lógica de alguém nos vai ajudar. Mas o que me pediram hoje foi para falarmos sobretudo sobre reinvenção pessoal. A minha especialidade, como alguns saberão, é talento, transformação e liderança. E quando eu falo em transformação, volto a dizer, não há transformação organizacional se nós não tivermos transformação pessoal. E aquilo que me parece a mim mais incrível é que há muitas pessoas que ainda estão cheias de medo, e é natural, e com todo o respeito, eu acho que estou a falar para uma audiência que eventualmente ainda tem algum privilégio social dentro da nossa sociedade, mas eu ainda sinto que há muitas pessoas que estão com medo, que estão preocupadas com como é que vai ser o trabalho no futuro, quer dizer, vamos fazer furos nas paredes e vamos trabalhar em apartamentos contíguos, quer dizer, vamos voltar algum dia ao escritório, como é que isso vai ser, como é que vai ser essa experiência, mas sobretudo a preocupação mais latente é aquela que acho que é mais básica, mais natural, que é a nossa preocupação com o nosso nível de vida. Será que vamos conseguir manter o nosso nível de vida? Não é? E para vós que estão num mercado que vai transformar-se radicalmente, não é? Não sei se vai haver mais compras ou vendas, sei que vai haver muita transformação do mercado, pessoas que se calhar querem alugar, se calhar vamos ter um mercado da diáspora, portugueses que eventualmente, depois da crise identitária que isto vai provocar, podem eventualmente querer voltar a Portugal. Vai haver um nicho de oportunidades para vocês perseguirem, mas a pergunta que fica sempre na cabeça das pessoas quando eu falo com elas é: mas será que eu vou poder continuar a ter o meu nível de vida? E eu acho que a resposta para isso é muito simples. A resposta é sim, desde que tu te adaptes. E, portanto, a pergunta depende e depende, obviamente, só de nós. E, portanto, a pergunta do milhão é sempre como é que te podes reinventar? O que é que realmente
pode ser o meu processo de reinvenção. E então vou oferecer-vos aqui algumas ideias, algumas pistas sobre como é que vocês podem fazer isto e depois conversamos um bocadinho no final. A primeira coisa que eu acho que está a acontecer generalizadamente é que nós estamos a desenvolver skills com a lógica do homem dos 7 ofícios. Né? As pessoas com quem estou a conversar estão a aprender a cortar o cabelo aos filhos, a tocar música em casa para não ficarem loucos, a ajudar nos trabalhos de casa, a fazerem vídeos, a tirarem fotografia. Portanto, há uma multiplicidade de skills que nós estamos a desenvolver nesta altura, mas não estamos a perder muito, a investir, melhor dito, tempo para olhar para como é que nós nos vemos. Okay? E este é um tempo onde parece que temos o privilégio do tempo, porque já não perdemos tempo no trânsito e fazer coisas que não são propriamente produtivas, mas nós não estamos habituados a organizar, a tirar tempo para olharmos para nós próprios. E ainda que tenhamos esse tempo ou essa serenidade, não é muito fácil fazer isto sozinho, porque nós, quando nos olhamos num espelho, temos um problema que é o problema de sermos simultaneamente o observador e o observado. Não é? E, portanto, nós temos que abrir uma conversa e aumentar o nosso autoconhecimento. Então, a primeira pergunta que eu coloco a todos vocês é se vocês conhecem os vossos talentos. E isto parece uma coisa muito absurda, podíamos falar uma hora inteira sobre o que é o conceito de talento, mas como não temos tempo, eu vou-vos dar aqui 2 ou 3 dicas, 2 ou 3 ferramentas que vocês podem utilizar, mas assumindo que a definição de talento é aquela que os miúdos, quando têm 7 anos, nos oferecem, que é algo que nós fazemos e que gostamos. Okay? Tão simples como isso. Se vocês quiserem, para quem tiver o iPhone, é muito fácil, nós temos uma aplicação onde isto fica até divertido, podem fazer download da app, a app chama-se Might, M-I-G-H-T-A-P-P, portanto, como está assinalado aqui neste slide, e eu partilho a apresentação depois, e a lógica é que podem criar um avatar de talento, portanto, a lógica é um avatar de talento em 3D, a cabeça vai retratar a personalidade, o corpo vai retratar o poder mágico que cada um de nós tem, e nos braços vão estar tatuados os nossos valores. Okay? Neste caso em particular é um avatar que fizeram de mim, dizem que sou apaixonado, energizador e corajoso. Okay? É simplesmente uma expressão gráfica e é uma brincadeira, mas onde vocês podem facilmente, com 3 cliques, pedir às pessoas que vos conhecem para vos retratarem. E obviamente aqui só há palavras positivas, mas é uma maneira interessante de ver como é que os vossos colegas vos veem, e se quiserem depois escrevem o nome da pessoa e enviam, fazem share, como vocês quiserem. Se não tiverem iPhone, há 2 dicas que eu vos posso dar. Uma é irem a um site chamado 16personalities.com, que através de um questionário de 12 minutos vos oferece algum insight sobre o vosso modelo de preferências, ou seja, como é que vocês funcionam. Okay? Isto é um modelo dinâmico, portanto ele não vai retratar quem é que vocês são, ele o que vai dizer é como é que vocês preferem funcionar, e tem uma série de insights interessantes e que são inspiradores e que eu utilizo muitas vezes em processos de transformação pessoal ou nas minhas sessões de career design, e há uma parte que é grátis e depois se vocês quiserem investir até 25 euros também tem um relatório que é super interessante e que pode fazer a ignição de uma conversa sobre vocês próprios. Se tiverem filhos em casa, o jogo que eu mais gosto é o jogo do retrato chinês, ou seja, é aquela ideia de que podemos sentar-nos à volta de uma mesa e cada um de nós vai pensar, se fôssemos um animal, que animal seríamos, mas vamos ficar calados até o final e vamos passar a palavra na mesa para que todos os outros, depois de terem pensado, nos ofereçam essa mesma resposta, ou seja, dizerem, se tu fosses um animal, que animal serias e porquê? Isto é interessante porquê? Porque na natureza não há bom e mau, não é? Há só características e, portanto, muitas vezes o que nós ouvimos pela voz das pessoas que melhor nos conhecem são características que nós podemos aproveitar ou não, e é uma conversa super divertida e muito gira, e só no final é que eu vou dizer, que engraçado, eu tinha pensado que eu sou assim, sabe? É extremamente interessante para nós fazermos um bocadinho a exploração das nossas características. A segunda dica que dou é pensarem um bocadinho sobre os vossos ativos. E aqui quando falo em ativos não estou a falar de certificados, estou a falar de línguas, do vosso network, de especialidades, de conhecimento de um determinado setor ou de experiências que são absolutamente únicas no vosso portfólio de carreira e que vocês podem capitalizar. Okay? E podemos falar um bocadinho mais disto no final. A outra coisa é tentarem tirar um bocadinho de tempo para pensarem que tecnologias é que vocês estão a utilizar agora, em quais é que vão investir. Não é? Porque nós estamos numa era de reskilling, portanto, de digitalizarmos. Estas são as ferramentas que eu passei a utilizar de um dia para o outro. Portanto, eu deixei de usar tanto e-mail, comecei a usar o Slack para fazer a minha comunicação interna. Passei a usar o Miro, porque já não é possível colar post-its, eu já não estou fisicamente com as pessoas numa mesma sala, que é uma ferramenta absolutamente espetacular. Eu passei a ter que gravar muito vídeo, portanto comecei a ter workshops de vídeo, mas também a utilizar software de edição, e neste caso em particular eu fiz download do Filmora 9
porque é muito barato e é muito fácil, e também porque tenho conteúdos que quero disponibilizar numa plataforma, quero vender livros e coisas, materiais que eu tenho, tive que descobrir uma nova plataforma chamada Gumroad, e é nestas 4 que eu estou a apostar. Eu convido-vos a fazerem o mesmo, quer dizer, eu sei que Zoom é talvez a coisa mais popular nestes dias que correm, mas isso vai ser como usar e-mail, não é? Quer dizer, acho que isso vai ser básico. Tentem encontrar as tecnologias em que vocês vão apostar e tentem ficar prós nessas. Outra coisa que eu acho que é interessante é começar a pensar na nossa carreira daqui para a frente, um bocadinho como trabalham os rappers e os hip-hoppers, e, portanto, numa lógica de featuring. Eu acho que as carreiras devem ser construídas como estes novos músicos fazem, não é? Quer dizer, é raro um rapper aparecer com um novo teledisco que não tenha alguém convidado. É aquilo que os meus filhos dizem, este é featuring a Estelle, este é featuring o Jay-Z. Portanto, para nós explorarmos determinadas competências, novos saberes, eu acho que vai ser super importante nós não fazermos isso sozinhos, mas estarmos sempre a recombinar os nossos skills com skills de pessoas com quem nós gostaríamos de aprender coisas novas e estarmos sempre a aparecer com novos álbuns e novas coisas. Isto é um novo paradigma, as pessoas só se vão safar daqui para a frente se elas se habituarem a esta ideia de estarem permanentemente a aprender. Okay? E estas coisas de transformação não são feitas só para as crises, elas são feitas para a continuidade. Então talvez aqui esteja o ponto mais difícil. A pergunta de o que é que estás disposto a aprender. É que nós temos esta consciência de que, eu quero aprender, mas nós somos tendencialmente preguiçosos, não é? Por natureza. E não estamos muito dispostos, sobretudo, a mostrar a nossa vulnerabilidade. Temos muita vergonha de mostrar o nosso erro. Então, todo aquele movimento que falava até agora de agile, não é? No sentido em que as empresas têm que ser agile, está assente num princípio básico humano, que é learning agility, que é a agilidade de aprendizagem que nós temos. E nós não somos muito ágeis a aprender. Nós, aliás, estamos um bocadinho gordos nesse sentido. Não estamos habituados a aprender. Estamos habituados a que nos digam coisas, estamos habituados a estudar, mas não temos consciência que há milhares de formas de aprender. Não é só estudar que nós aprendemos. Não é? E, portanto, nós estamos um bocadinho destreinados nisso. E começamos, talvez, pela ideia básica. As pessoas têm muito esta ideia de que ser ágil é ser veloz. Mas ser veloz e ser ágil não é a mesma coisa. Ser veloz é aquilo que se faz quando nós somos atletas ou queremos correr muito depressa, fazer um sprint, mas agilidade é uma coisa muito mais multidirecional. É muito mais parecido com o basquete do que com o atletismo. Aliás, aqui há dias tive uma inspiração e disse, há muito mais agilidade no yoga do que há na corrida. E, portanto, é isto que nós estamos a treinar. E a razão é muito simples. Eu vou partilhar convosco o pensamento do George Hallenbeck, que é afiliado do Center for Creative Leadership, e o que ele diz é que nós, tipicamente, maximizamos a nossa aprendizagem quando nós erramos. Okay? Portanto, a oportunidade de aprender está intimamente ligada com esta ideia de nós aceitarmos o stress e o desconforto de termos falhado. Okay? Porquê? Porque a curva de aprendizagem só é exponencial depois de nós, de facto, termos batido no fundo. E o problema é que nós estamos habituados, quer pessoalmente, quer em empresas, quer em equipas, a tentar minimizar o risco de partirmos a cara. E, portanto, estamos sempre a querer nivelar aquilo que é o risco de nós falharmos. E isto é grave porquê? Porque se nós estivermos sempre a nivelar o pit, portanto, a quebra, o falhanço, depois a curva não é exponencial. A curva depois continua a ser linear. E nós não nos adaptamos. E há sempre alguém que está disponível para falhar, para dizer que não sabe, para pedir ajuda e para depois abraçar aquilo que faz de uma maneira nova. Como é que se treina a agilidade da aprendizagem? São 4 competências básicas, okay? São 4 coisas que nós fazemos. A primeira é procurar, ou seja, a capacidade que nós temos para mergulhar e depois perguntar o que é que está dentro da água. Okay? Na maior parte de nós, antes de meter o pé na água, diz, mas está quente, está fria, como é que vai ser? Tem tubarão, não tem tubarão? Epá, é atirarem-se. Okay? A segunda é descobrir, é usar a curiosidade e a experimentação e olhar para o erro como feedback. Quando eu erro, não sou eu que estou mal, não sou eu que sou mau, é aquilo que eu estava a fazer que não está bem. Okay? Portanto, esta ideia de descobrir é absolutamente essencial. A terceira é internalizar, ou seja, é parar, procurar feedback, ver como é que os outros interpretaram os nossos erros para isto ficar gravado na nossa interioridade. E finalmente aplicar, ou seja, com todos os erros e os learnings que nós estamos a fazer, cumulativamente irmos sofisticando e ficando melhor naquilo que é a competência do futuro, que é aprendermos cada vez melhor. Okay? E quem gostar disso
vai ter a certeza absoluta que vai estar preparado para o futuro. Portanto, hoje vamos ter aqui a parte mais divertida, que é a sessão das perguntas. Espero não ter ido depressa demais, mas estou super entusiasmado de vos ouvir e, portanto, bora abrir aí para perguntas. Obrigado, Tiago. Foi sem dúvida, pelo que eu vejo aqui também da receptividade dos nossos participantes, uma excelente reflexão, muito rica. Eu acho que temos agora margem para realmente podermos enriquecer ainda mais este momento com casos práticos, dúvidas reais que vocês tenham e que nos possam colocar. Eu, de facto, Tiago, reparei aqui num fenómeno curioso, é que durante a tua intervenção praticamente não tivemos questões. Significa que as pessoas já estavam super atentas ao que estavas a dizer e não queriam perder pitada e, portanto, não escreveram nada aqui na parte das questões e respostas. Eu, de facto, deixaria agora, incentivaria, aliás, que aproveitassem este momento, porque não é todos os dias que temos connosco uma pessoa com o perfil do Tiago Forjás e com a disponibilidade que ele tem. Portanto, casos reais que vocês tenham, que queiram partilhar, não precisam dizer nomes, aproveitem e peçam a opinião ao Tiago, porque é para isso que aqui estamos todos, para tentar ajudar-vos a ver a realidade noutra perspectiva. Saibam sempre que pessoas que não estão diariamente no vosso negócio aportam esse valor de uma perspectiva de distância que é sem dúvida uma das mais-valias que podemos contar no contexto atual. Ok, temos aqui a primeira resposta, a primeira pergunta, aliás. Eu vou ler, Tiago. Se só uma queda profunda cria posterior crescimento exponencial, o que diz isto sobre ajudar pessoas, então? Ou então, até ser pai. Devemos permitir a queda para permitir o crescimento exponencial? Pergunta. Como lidar com essas quedas de outros é a verdadeira pergunta. Obrigado e excelente conteúdo. Ou seja, devemos permitir a queda para permitir o crescimento exponencial? Eu acho que sim, acho que o Paulo faz uma pergunta que é espetacular, eu agradeço. Eu acho que nós temos que permiti-la, não é? E nós não nos permitimos isso a nós próprios, e a pergunta sobre como é que lidamos com a queda dos outros é com solidariedade, é com humanismo, é com compreensão, não é? Eu acho que quando nós somos pais temos boas pistas sobre isso, não é? Uma vez assisti uma coisa muito engraçada com um grande amigo meu que me ensinou profundamente. Estávamos no CCB, os meus filhos adoram andar de skate e o filho dele era mais pequenino e portanto o Vicente quis fazer uma macacada igual ao meu filho Lourenço e portanto quis descer no CCB uma rampa enorme com um skate e o meu amigo disse ao filho, epá, não vais fazer isso, não podes fazer isso e tal, e disse-lhe que não, mas o miúdo, claro, era pequenino e portanto desceu a rampa com o skate dele e claro, chegou ao final da rampa e caiu. O meu amigo foi correr atrás dele a gritar com ele, chegou lá abaixo, deu-lhe 3 palmadas no rabo e o miúdo ficou tristíssimo, ficou frustrado e tal, ficou amoado e tal, nós saímos dali, quando nos sentámos no café a situação não era propriamente fantástica e o miúdo disse assim, perguntei-lhe, mas porquê que estás tão chateado, Vicente? Então, mas já viste, o pai disse para tu não ires, para mim não foi o pai ter-me batido. Para mim foi que o pai bateu-me, mas ele estava-se a bater ele próprio, porque como me deixava ir, e se eu caísse ele abraçava, ou então não me deixava ir. E para mim aquilo foi uma lição brutal de como ser pai, não é? Porque nós muitas vezes achamos que basta dizer que ficamos isentos da nossa responsabilidade. Nós temos que fazer igual, não é? Ou apoiamos aqueles que estão dispostos a cair e a seguir vamos abraçá-los, porque nós também queremos isso para nós, ou então vamos ser demagogos. E eu acho que se nós nos permitirmos cair, se nós nos permitirmos, ainda ontem vi uma coisa do Simon Sinek, que falava sobre as pessoas, os amigos dele que estão aflitos para pagar a renda, mas que não lhes passou pela cabeça falar com o senhorio. Porque ficam só no medo, não têm a coragem para pedir ajuda e para dizer, será que posso não pagar a renda? Vi um live fabuloso com o Pedro Santos Ferreira e com o Padre Tolentino, em que o Padre Tolentino dizia, esta é a era de fazermos melhores perguntas, as perguntas que agora estamos a fazer são muito melhores.
E é engraçado porque durante meses e meses eu vinha dizendo que o futuro do trabalho é sermos cada vez mais humanos e é absolutamente humano errar. Aliás, é a única forma que nós temos de aprender. Portanto, nós só podemos mesmo olhar para o futuro com esta lógica de que errar é normal. Daqui a uns meses vai ser normal as pessoas terem falido. E eu acho que isso é uma coisa boa. Porque do ponto de vista social, nós vivemos numa sociedade completamente artificial, onde o erro não é permitido. Era uma coisa completamente plástica, onde andávamos a fingir que o sucesso só se alcança tendo múltiplos sucessos. É mentira. E há uma série de mentiras que estão a sucumbir. Portanto, sim, a permitir, a amparar, a aprender, a carinhar o erro. Obrigado, Tiago. De facto, foram chegando, já temos aqui bastante perguntas. Eu pedia a quem está a escrever as perguntas no bate-papo, como se diz agora, por favor, colocasse antes no Q&A, porque temos as questões todas daquele lado e resulta-nos mais fácil poder dar seguimento e passar a pergunta ao Tiago. Temos aqui uma pergunta de um assistente que se chama Daniel. Como podemos motivar as nossas equipas a evoluírem mais a nível de aprendizagem? Bom, há várias formas. A primeira é dizer que o futuro delas vai depender não daquilo que elas sabem, mas daquilo que elas são capazes de aprender. Não é? Acho que essa é a primeira coisa, é uma promessa. Nada vai ser igual a antes, neste aspecto. Então, é preciso ser sincero e honesto com as equipas. Depois acho que é mesmo congratulá-las, não é? Motivar as pessoas por aquilo que elas são capazes de fazer, mas começar pelo princípio. Não é? Nós não podemos desenvolver ninguém sem começarmos por reconhecer as suas virtudes. O desenvolvimento humano vive numa premissa de confiança. Portanto, se eu começo uma relação com alguém que eu quero desenvolver, a dizer-lhe o que é que ele não faz bem, está tudo tramado. Isto já vem dos antigos, não é? Isto já vem dos jesuítas. Nós só podemos desenvolver alguém a partir do momento em que reconhecemos as suas virtudes. Se a seguir, se eu for um treinador, eu tenho que começar por aquilo que são as habilidades, são os talentos de cada um dos meus membros da minha equipa. Depois posso treiná-los para eles melhorarem naquilo que eles podem desenvolver. Mas isso assume uma coisa muito grave, não é? Que é, nós estamos habituados a pensar só em performance, mas primeiro temos que pensar em potencial. Portanto, nós primeiro temos que encorajar. E só depois, porque as pessoas depois dizem, mas este gajo afinal gosta de mim, ele reconhece em mim talento, ele vê as coisas boas. E é um elogio sincero, não é aquelas banalidades assim, és proativo, és dinâmico, que isso no fundo normaliza, não é? Somos todos proativos e dinâmicos. O que é que me diferencia em primeira instância? E ter a coragem para explorar isso é o primeiro passo. O segundo é dizer assim, mas acho que podes ir mais longe, acho que podes fazer melhor. E encontrar esse espaço assenta na confiança, porque se a mim primeiro me encorajarem, primeiro me reconhecerem, eu a seguir não vou desconfiar da atitude de alguém que entra a matar e que me diz o que é que pode fazer melhor. Portanto, a respeitar talvez isto. Primeiro, a tua carreira vai depender do que és capaz de aprender e desenvolver-te, tu tens estes talentos e acho que podes melhorar. E podes confiar em mim para te ajudar. Eu acho que é muito simples na realidade. O difícil é ser consistente nisso, porque no dia a dia nós estamos a fazer 3.000 coisas e nós achamos que essa é a nossa prioridade. Obrigado, Tiago. Mais uma pergunta aqui. A questão é colocada por um participante chamado Nuno, que congratula-se pela excelente apresentação, e a pergunta é: como sugere que ajude a minha equipa comercial a aceitar esta necessidade de adaptação? Dicas de exercícios ou outras alternativas que possa ajudar? Eu acho que podemos começar exatamente por perguntar como é que eles estão. Não é? Nós não podemos começar um exercício de motivar uma equipa a aceitar uma nova realidade sem começar naquilo que é realmente o medo deles. Eu tenho estado a trabalhar estes últimos dias com executivos que alguns deles reagiram muito bem, não é? Portanto, muito depressa quiseram resolver, fizeram sessões no Zoom, brainstormings de ideias, e ao fim de 2 ou 3 dias estavam frustradíssimos porque tinham uma série de ideias, não havia consistência na ação, as pessoas quase que se despediam e se demitiam de fazer aquilo que afinal tinha saído do brainstorming, e depois realizámos que é muito simples, é que tem que se começar no princípio. E talvez individualmente, um a um, se nós somos um líder, eu acho que primeiro temos que começar por falar um a um com cada uma das pessoas que estão na nossa equipa para saber o que é que as inquieta. Qual é que é o estado de alma delas? Onde é que está o medo delas? Porque só a seguir a isso, só depois nós garantimos algum grau de confiança e de alguma segurança e de alguma consciencialização, é que nós podemos gerir as expectativas e a verdade que as pessoas têm para nos oferecer. Se nós não começarmos aí, vai ser tudo uma fantochada.
As pessoas na realidade estão preocupadas com questões que nem partilham, depois fazem de conta que estão a dar ideias, mas são ideias que não querem implementar ou que nem sequer acreditam nelas. Portanto, é preciso começar aí pelo princípio. Talvez esse seja o passo mais importante. A maior parte das coisas que nós fazemos começamos pelo passo 2 e não pelo passo 1. Portanto, taco a taco, individualmente, quais são os teus medos, como é que tu te sentes, como é que tu estás. A outra coisa que eu acho que é muito importante é o líder não pensar que tem que ter respostas. O líder tem que ter boas perguntas. Liderar não é mais do que influenciar positivamente com boas perguntas. Eu tenho uma história que logo nos primeiros dias de confinamento achei que era deliciosa, que é a história do Julián Letarte, que é o dono do Eric Kaiser ali nas Amoreiras. É um amigo pessoal meu e ele disse-me assim, pai, eu não sei o que é que vou fazer, quer dizer, eu estava a investir numa fábrica que tem escala ibérica para produzir pão para Portugal e Espanha, e pai, no meio disto tudo eu tenho que parar isso, quer dizer, e agora o meu dilema é o que é que eu faço, quer dizer, deixo de comprar matéria-prima, o que é que vai acontecer às minhas vendas? E às tantas ele disse-me, pai, eu tomei uma decisão que eu tenho que apostar nas pessoas. E a primeira coisa que ele fez foi renovar um contrato de estágio a um jovem que estava a pensar que ele ia ser descontinuado, era o mais normal. Mas o Julián chamou o miúdo à parte e disse, olha, tu se calhar estás a pensar que eu te vou despedir ou que não vou renovar, mas eu quero renovar porque a minha aposta vai ser, eu quero acreditar nas pessoas. E foi muito emocionante perceber que no dia a seguir o miúdo estava de folga e apareceu ao trabalho. A equipa toda ficou completamente galvanizada por ele ter essa atitude, não é? E logo por sorte foi esse dia em que eles começaram a distribuir pão com o Uber Eats e portanto fez muita falta ele estar lá e o Julián teve a humildade para dizer assim, eu não sei como é que vamos sair desta situação, mas sei que com as vossas ideias nós vamos conseguir sair. Então saíram duas ideias, a primeira foi ter um cartão pré-pago de pão, não é? Porque toda a gente precisa de pão, que não era uma ideia assim muito inovadora, uma coisa que o Starbucks já fez no passado. A segunda foi ter um kit do padeiro, que era basicamente ter 30 pãezinhos dentro de um saco de plástico. E a ideia foi muito simples, foi a equipa que veio com a ideia de dizer assim, mas se as pessoas não podem vir à loja, talvez a loja possa ir às pessoas e portanto nós vamos oferecer pães que até estão congelados, as pessoas fazem isto em casa e o Julián faz um vídeo de como fazer o pão em casa. E isto obviamente não resolve o problema financeiro que eles vão ter, porque não se consegue faturar numa crise destas o mesmo, mas levantou a moral. Foi uma história absolutamente fabulosa. E a partir daí a história continuou, porque houve um amigo nosso que foi lá comprar muito pão e foi entregar em Cascais e portanto eu acho que esta economia de generosidade em que os líderes não querem ter respostas, têm a vulnerabilidade de acreditar que as pessoas nas suas equipas têm boas ideias e que é só juntos que elas vão ser capazes de encontrar algum trilho, eu acho que é o segredo para nós motivarmos as equipas. Os líderes não são as pessoas que têm as respostas todas. Obrigado, Tiago. Uma outra questão, provavelmente até mais filosófica. Em relação à questão das personalidades, existe um tipo de personalidade ideal para o comercial? Estando há uns meses num ramo com perfil comercial e não considerando que o tenho como inato ou óbvio, debato-me com esta questão. Não. Isso é uma pergunta muito frequente, eu adoro essa pergunta. Não há um perfil ideal de comercial em coisa nenhuma. Nós só vendemos quando nós acreditamos em nós. E a questão é que se nós não sabemos em que é que acreditamos dentro de nós não somos capazes de vender nada. Não vale a pena, não existe essa coisa de treinar o comercial. Uma coisa é treinar o comercial no produto, mas o primeiro produto de qualquer negócio são as pessoas. Portanto, eu já vi comerciais fantásticos que são introvertidos e que usam a estratégia da surpresa porque são meticulosos, têm uma memória incrível e gostam de surpreender os seus clientes. Já vi comerciais fantásticos que são extrovertidos. Eu já vi toda a combinação possível de comerciais. A única coisa que eles têm em comum é que eles conhecem muito bem os seus talentos, eles conhecem muito bem a sua estratégia particular e eles acreditam profundamente neles próprios. Não há nenhuma receita para isso. Ok. Nenhuma personalidade ideal. Tiago, mais uma pergunta aqui. Quais são os grandes desafios para o empresário que recruta e trabalha com outros empresários no pós-Covid? Eu acho que aí não mudou muito, as coisas não mudaram muito, eu só acho é que ficaram mais acentuadas. Eu acho que nós não podemos contratar pessoas que não sejam capazes de liderar. O vosso negócio é muito pioneiro, tenho um amor muito particular ao vosso setor, porque se vocês pensarem bem, a maior parte das empresas e das organizações são muito estruturadas, não é? Funções e as pessoas são empregados. Vocês trabalham já há muito tempo em redes. O vosso negócio está estruturado por pares ou duas, um angaria, outro vende.
E, portanto, vocês são muito vanguardistas de muitas maneiras. Vocês são empregados, empreendedores e empresários. Às vezes a confusão é saber em que fase é que vocês estão. Mas uma coisa é certa, a sustentabilidade do vosso negócio vive de vocês alimentarem a rede de bons profissionais. E, portanto, aquilo que eu diria para o futuro é nunca contratem alguém que vocês não imaginem a liderar no futuro. E a segunda coisa é que não contratem pessoas a quem vocês não comprariam nada. Portanto, que vocês acham que não acreditam suficientemente neles próprios. Estas são as duas dicas que eu daria para tornar a coisa muito simples. Tudo o resto, eu por acaso já tenho muita sorte, já vi engenheiros bioquímicos que vinham de outros setores, entrarem no vosso setor, venderem muito bem. Acho que isso é um bocadinho indiferente. O resto é indiferente. Boa, Tiago. Há aqui algumas perguntas que são naturais, obviamente, que têm a ver com o medo. Ou seja, como podemos, ou melhor, como é que podes aconselhar alguém a vencer o medo de voltar à vida ativa fora de casa? Quer o nosso medo como empresários, quer o dos nossos clientes. Sim, eu acho que a prudência é muito importante. Não é? Nós estamos a lidar com uma coisa que nós não sabemos muito bem como é que vai acontecer. Ainda ontem estava a ler um artigo do Josh Bersin que falava sobre como nós vamos voltar ao trabalho, não é? E o que é que vai ser importante, as distâncias entre as secretárias, o protocolo para andar de elevador. Eu estava absolutamente chocado com o que é que vai acontecer nesta rentrée, porque eu tinha imaginado isto muito simplesmente como voltar ao mundo do trabalho, não é? E voltar ao escritório é uma coisa que vai ser muito diferente para muitos sítios, vai ser agridoce, porque com tudo aquilo que está a acontecer em layoffs, inclusivamente eu como consultor já me pediram para pensar em protocolos de rentrée, ou seja, o que é que vai acontecer no dia em que toda a gente se apresentar outra vez. Vai ser um momento super emocional. Vamos fazer o quê? Corredores de palmas, vamos fazer como as equipas de rugby que fazem aquela serpentina em que uns entram e aplaudem os que vêm a seguir. Mas vai ser muito agridoce, no sentido em que há pessoas que não vão voltar. Há pessoas que vão continuar em layoff, há pessoas que vão ser despedidas, há outras pessoas e portanto vai ser um processo emocionalmente muito complicado. Eu acho que esse é o sítio onde eu tenho mais receio que as empresas não saibam atuar, porque do ponto de vista sanitário, acho que as empresas estão, sobretudo as multinacionais, já estão com diretivas muito estreitas e muito estritas sobre isso, têm muita consciência sobre a responsabilidade que têm. Também vejo que algumas delas estão a aproveitar a oportunidade para usarem, por exemplo, a tecnologia. Algumas empresas começam agora a ver a oportunidade de usarem wearables para medirem a sanidade das pessoas, não só a saúde, mas a sanidade mental das pessoas, porque este também vai ser um impacto. Agora, a minha perspectiva é que o medo só se vence com curiosidade. O medo para mim sempre foi assim um nevoeiro em que eu tenho que meter uma abaixo e acreditar que a seguir ao nevoeiro não está lá nenhuma parede. Okay? E a maior parte das vezes que eu olho para o medo e vejo o medo como um nevoeiro, a minha experiência é que sempre que encontrei nevoeiro, eu consegui ultrapassar. E é preciso ter curiosidade, alguma prudência, convém não ir a 200, a gente esbarra contra a parede, portanto ir um bocadinho mais devagar, mas ir com curiosidade, não ir com ceticismo. Okay? Se vamos com ceticismo e com medo, não vamos à velocidade ideal. E outra palavra pequena, mas também com uma carga difícil, aparece por aqui, ou seja, o erro. Ou seja, temos aqui algumas perguntas que tocam em várias áreas do erro, ou seja, por um lado, a nossa sociedade não aceita o erro não é permitido, é uma opinião, mas antes de responderes a esta observação, a questão do risco e da procura da novidade que acabaste de falar, no caso da mediação, em que é que tu achas que as equipas e os empresários devem arriscar neste momento? Então vou primeiro à primeira questão que eu adoro, que é a ideia do erro. Eu tenho aprendido imenso sobre esta lógica do erro, tenho refletido muito sobre isto, porque tenho um amigo que é o João Peral, que além de ser um grande criativo, ele é um slasher, portanto é um autêntico gênio. Ele trabalha de teatro de improviso e no teatro de improviso nós treinamos a cultura do erro, porque o erro não existe, ou seja, o teatro de improviso tem um protocolo que é tudo o que tu dizes eu tenho que aceitar e construir em cima disso, mesmo que seja um erro. E eu tenho encontrado imensas metáforas que ajudam as equipas a aceitar erro, porque sim, nós não aceitamos o erro, mas o erro é normalmente uma ignição de coisas fabulosas. Se nós aceitarmos que o erro é o único amigo que nós temos quando estamos em zona de descoberta, não é? Porque nós aprendemos tentativa e erro, nós percebemos que podemos até rir dele e que há sempre pessoas dispostas a pagar por um prémio de risco. O segredo é não assinalá-lo, é não interromper a comunicação, é não dizer,
tu fizeste isto, então agora temos que parar. Não, acho que é preciso incorporar o erro, é preciso abraçá-lo, é preciso rir, é preciso ter a coragem para fazer isso e, sobretudo, sermos muito mais humanos, não é? Quer dizer, se tiver um erro como imobiliária e se a pessoa tiver, quer dizer, a honestidade de rir desse erro, com certeza pedir desculpa, mas aproveitá-lo e avançar, eu fico convocado para ser mais humano do que era. E acho que isso é uma oportunidade espetacular. Já em relação àquilo que estavas a falar do risco, eu acho que há imensas oportunidades neste momento, mas todas elas vão ser de nicho. Ou seja, o que vai acontecer é uma fragmentação de oportunidades. Não é? Tenho pensado um bocadinho sobre isto e acho que a maior parte das pessoas vai procurar renegociar o seu contrato de arrendamento, portanto, talvez não seja tanto um mercado de compra, pode ser de renda. Pode haver também, ouvi falar num artigo que saiu nos Estados Unidos que dizia que Portugal era um ótimo destino pós-Covid, que havia 600 mil americanos a pensar em mudar de país e, portanto, não temos que ir sempre a correr atrás dos chineses ou dos Golden Visas, não tem que ser tudo oferecido pelo Estado, mas nós próprios podemos encontrar pequenos nichos. Acho que a própria diáspora, eu tenho falado com portugueses que estão de fora, estão em países como a Holanda, e olhando para um mundo que não vai continuar a ser global como era antes, estão numa fase de dizer assim, pá, eu não sei se vou ficar aqui no Médio Oriente porque o dólar chegou a zero, eu não sei se vou ficar aqui na Holanda porque eu não sei se sou capaz de concordar com a perspectiva destes gajos, ou eu acho que a Europa vai acabar, é melhor eu ter uma casa em Portugal. Portanto, eu acho que há vários nichos de mercado, é preciso fazer apostas nelas, é preciso desenvolver skills. Como é que eu conheço um americano que vive em Nova Iorque? Como é que eu aprendo a falar inglês? Como é que eu me promovo nas redes sociais? Como é que eu apanho essa oportunidade? Como é que eu tenho acesso à diáspora? Quer dizer, mas tudo isto são pequenas considerações sobre a oportunidade que eu acho que quem trabalha ao mercado vai ter que encontrá-las. O problema é que não vai ser uma, quer dizer, não vamos todos poder copiar e viver de uma mesma lógica, não é? E, portanto, é preciso treinar um bocadinho esse pensamento, tentar errar, mas fazer escolhas, porque esta é uma altura de fazer escolhas. Estamos perante uma situação em que há muitas escolhas e como nós não estamos treinados para liderar e dizer, ok, eu até gosto das 10 opções, mas vou focar nestas 3, porque eu tenho que ser responsável por isto, vamos tentar, epá, eu vou dar X tempo, se não funcionar estas 3, passo para as outras 3. Portanto, este trial and error, esta tentativa de erro, acho que é crítica para explorar o risco e a oportunidade que está no mercado agora. Tiago, se me permites, há aqui uma outra variável que podemos aqui incluir, ou seja, falámos do medo, falámos do erro, e se incluirmos agora o tempo nesta forma, porque temos aqui uma pergunta de um participante que nos diz isso mesmo, ou seja, neste contexto nós vamos ter que aprender novas abordagens e simultaneamente ensinar aos nossos clientes. Teremos tempo para não perder esses clientes? Isso é uma questão de escolha, não é? Eu acho que há tempo para tudo, não há tempo para escolher tudo. Mas é preciso fazer escolhas. Se nós aceitarmos que o que queremos é valorizar a relação com o cliente, eu tenho visto algumas iniciativas que acho que são absolutamente extraordinárias, não é? De transferir skills para as pessoas. Como é que eu filmo a minha casa? Como é que eu posso decorar a minha casa de maneira a eu próprio fazer o meu vídeo? Eu acho que isto traz uma oportunidade de relação brutal. Até agora, eu via portanto, o consultor imobiliário como uma pessoa que me ajudava a fazer uma transação. No entanto, nós temos estatísticas, não é? E as pessoas mudam de casa em média, pelo menos até agora era assim, de 4 em 4 anos. E havia uma estatística altíssima probabilidade de eu querer fazer uma transação com a mesma pessoa. E apesar de nós termos algumas imobiliárias que usam a cara das pessoas e que promovem a marca pessoal, ao passado 4 anos, eu nunca mais tinha falado com essa pessoa. Portanto, eu não me lembrava de quem ela era. Tinha um cartão qualquer aqui dentro de uma gaveta, tinha que dar a volta à casa inteira para fazer isso. Eu acho que vocês têm agora a oportunidade para construir relações. E os seres humanos só querem 2 coisas, eles querem aprender e amar. Como eu não sugiro que vocês amem os vossos clientes no sentido mais platónico, a melhor coisa que vocês podem fazer é ensiná-los, que eles vão valorizar isso, daí nasce uma relação. Se calhar de um cliente que vocês estão a ajudar, vem outro. Eu acho que é importantíssimo trabalharem também CRM. Eu acho que muitas vezes o que vejo é que não há quase uma jornada de relação do que é que eu posso continuar a aportar na vida desta pessoa depois de lhe ter vendido uma casa. Ou depois de ter alugado uma casa. Não é? Portanto, eu acho que vocês têm uma oportunidade extraordinária de agora, que as pessoas estão com estes desafios de solidariedade, de entrar na vida delas e de ensinarem. Eu acho que essa é uma aposta garantida. Agora, não vai haver tempo para tudo. Numa estratégia nós não podemos apostar em tudo, senão não seria estratégia, não é? Portanto, acho que a resposta está mesmo aí. Uma pergunta, obrigado, Tiago. Uma questão interessante. Há aqui uma participante que nos comenta que antes do Covid estávamos a perder a parte humana no negócio. Na sua opinião, para termos sucesso nesta nova fase, a solução é humanizar mais o nosso trabalho?
Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu sou economista e uma das coisas que me frustra imenso é pensar que os economistas não estão a fazer o seu trabalho. Acho que os médicos estão na linha da frente, têm feito um trabalho exemplar e extraordinário, mas acho que os economistas, os políticos, e que só uma pequena nota, eu acho que há que ter uma empatia brutal por aqueles que hoje lideram o destino político deste país, sejam de que façam sejam, porque eu acho que nunca houve tanta pressão sobre as pessoas que na realidade estão na política neste momento. Eu tenho imensa esperança que a política fique melhor por causa de episódios como este. Mas eu acho sinceramente que os economistas não têm feito o seu trabalho. Porquê? Porque nós ficámos habituados a pensar que a economia vem antes da sociedade. E se nós formos ver antropologicamente, já existiam sociedades antes de haver economia. Quer dizer, as pessoas começaram a viver gregariamente antes de até de haver dinheiro, de haver sistemas de intercâmbio de moeda e de bolsas. E, portanto, como é evidente, a economia decorre da sociedade. E em tempos de crise como esta, o que acontece é que as pessoas deixam de falar de mercados, de vendas e de transações e passam a falar de comunidades, de pessoas e de relações. E esta economia de generosidade, ela está muito bem retratada, ela já existiu. Eu aqui há tempos vi uma série na RTP2, fabulosa, que fala sobre o Sr. Ignis, portanto, o grande industrial italiano que reformou completamente a indústria na Itália. São 2 episódios. E achei absolutamente fabuloso porque a história era a história de um homem que tinha uma pequena fábrica com 7 empregados e queria fazer fornos elétricos. E perante a crise da guerra, estamos a falar de uma guerra mundial, ele decidiu que não ia parar, movido pela simples ideia de que ele não queria despedir aquelas 7 pessoas. E, portanto, com aquela inovação que ele estava a trazer, ele estava disposto de ir até aos confins. E o que é que ele percebeu? Ele percebeu que era mais importante que os seus empregados não passassem fome e que ele persistisse nessa ideia do que outra coisa qualquer. Então começou a trocar fornos elétricos por géneros e alimentava os seus funcionários com comida. Claro está, com um forno elétrico vale muita comida, portanto eles não conseguiam comer a comida toda, portanto a seguir ele vendia vegetais para ganhar dinheiro e assim ele fechava o ciclo. Portanto, quando nós deixamos de pensar a economia em formato tradicional e vamos para a sociedade, quando nós deixamos de ser profissionais e passamos a ser seres humanos, então a seguir decorre eventualmente a melhor sorte da economia. A seguir a nós tratarmos os nossos clientes como pessoas, então podemos tratá-los da melhor forma como clientes no futuro. A economia vai demorar algum tempo a restabelecer-se, mas eu estou profundamente convicto que vai haver uma personalização nas relações profissionais que nós temos. E vocês têm essa oportunidade também. Obrigado, Tiago. Última pergunta, e depois de facto temos que encerrar, e já vos vou dar também uma novidade. A última pergunta é: qual é a melhor forma de fazer evoluir uma pessoa com enorme potencial, mas que ao mesmo tempo tem pouco foco ou vontade? Opa, são 2 coisas diferentes. Se for pouco foco é uma coisa, se for pouca vontade é outra. Se for pouco foco, paradoxalmente, a ideia pode ser dar-lhe mais coisas para ele se focar. Okay? Nós achamos sempre que as pessoas pensam de forma linear, mas não pensam. Leonardo da Vinci só passou a ser exemplar quando ele aceitou que ele era tudo. A biografia dele é muito engraçada porque ele primeiro quis ser uma coisa, depois quis ser escultor, depois quis ser outra, e ele só foi realmente genial quando ele tinha várias coisas em movimento ao mesmo tempo. Aí ele foi hiperprodutivo. Portanto, às vezes o foco não é resolvido como nós pensamos, a partir a vaca às costas e a pedir à pessoa para se concentrar só numa. Às vezes é o total contrário, é pedir-lhe para focar em mais coisas e ele integrar aquelas que gosta. Okay? A vontade, eu acho que é preciso conhecer bem a biografia da pessoa, perceber o que é que move a ação dessa pessoa, o que é a motiva. Talvez, se houver a oportunidade de fazer aquele questionário que eu sugeri de 16 Personalities com as vossas equipas e falem sobre o que é que motiva as pessoas para a ação. Motivação é uma palavra composta, não? Motivo para a ação. Quando eu não tenho vontade, eu tenho que compreender qual é que é o motivo da minha ação, o que é que me convoca. Comecem por aí, eu acho. Ok. Obrigado uma vez mais, Tiago. Eu deixaria aqui já uma nota. Eu deixaria aqui apenas uma nota, que era um acordo que já tínhamos aqui com o Tiago. Ou seja, nós temos consciência que este tema é uma preocupação permanente das empresas de mediação imobiliária e todas as outras empresas, e sabemos que o tema não fica acabado aqui.
Por isso eu gostaria já de antecipar que o Tiago Forjás estará connosco no próximo mês para mais um UCI Live Talks, ou seja, nós temos a consciência que a partir de dia 4 de maio alguma coisa vai mudar, não sabemos bem o quê, mas as iniciativas do UCI Live Talks vão continuar e era isso mesmo que vos queria falar. Além do Tiago, que voltará connosco no dia 27 de maio, vamos ainda trazer-vos conteúdos durante o mês de maio sobre qualificação do cliente comprador e tecnologia. Mas o UCI Live Talks da próxima semana, na quarta-feira às 11, dia 6 de maio, vamos ter connosco o Gonçalo Nascimento Rodrigues, que vos vai falar sobre a perspectiva do mercado nacional e a consequente adaptação da mediação imobiliária. Vamos tentar antecipar qual vai ser o comportamento do comprador e do investidor e como precisa a mediação imobiliária de se adaptar em termos do processo de negócio. Não vamos falar do talento das pessoas, não vamos falar nada disso, vamos deixar isso para o Tiago aprofundar na segunda parte desta sua reflexão, que será no dia 27 de maio. Mas acreditamos que o UCI Live Talks, mesmo a partir de dia 4 de maio, em que provavelmente alguns de vós vão regressar aos vossos locais de trabalho com medidas de segurança, obviamente, a acompanhar-vos, mas gostaríamos de deixar esta nota, ou seja, não tire da vossa agenda que o UCI Live Talks, todas as quartas-feiras às 11 horas, vos trará uma sessão de 1 hora e pouco sobre reflexões que são importantes para o vosso negócio. Para despedida hoje, gostava de deixar uma reflexão também sobre uma das palavras que mais ouvimos estes dias, adaptação. As crises são difíceis, mas obrigam-nos a reagir, criando, inovando, dando mais de nós. Forçosamente saímos da nossa zona de conforto e mudamos comportamentos. Crescemos e ficamos melhor preparados para o futuro. Não é um processo indolor, mas faz parte, chama-se sobreviver. Todos os dias, todos nós que estamos aqui queremos passar por esta crise e sair mais fortes e continuar a vender casas aos nossos clientes e nós, o CI, a financiar muitas delas. Cada um de nós deve dar esse contributo a esta profissão. Cada um de nós tem um papel a desempenhar. Basta que cada um faça o que lhe compete e juntos vamos sair mais fortes. Para o CI, devo dizer que tem sido um privilégio contar com audiências desta dimensão que tivemos aqui hoje e anteriores também, que muito vos agradecemos. Peço que vejam nisto um reforço do nosso compromisso de mais de 20 anos para com a mediação imobiliária em Portugal. Contem sempre connosco, porque afinal uma casa é o que nos une. Fiquem bem e até para a semana. Tiago, uma vez mais, obrigado pela tua disponibilidade e pelos teus conhecimentos que partilhaste aqui connosco hoje. Obrigado, Pedro, e obrigado a todos os que tiveram e persistiram até agora. Foi um verdadeiro luxo. Eu vou ficar com as vossas perguntas e comentários. Vou pedir isso ao Pedro e também vou disponibilizar a apresentação para quem quiser. Muito obrigado. Obrigado.